No vídeo de hoje eu vou te explicar como que foi a guerra do Afeganistão, o seu começo e as consequências geopolíticas. Fica comigo até o final porque esse vídeo vai ser sem enrolação, direto ao ponto, com tudo o que você precisa saber. Mas antes, rapidamente, eu preciso me apresentar. Eu sou o Leonardo, sou professor e historiador e toda semana aqui no canal tem um vídeo novo sobre história e atualidades. São inscritos até o final do ano, então se inscreve aqui e ativa as notificações para receber os avisos dos novos vídeos e me ajudar a bater essa pequena meta. Há um tempo atrás, você provavelmente viu essas cenas aqui na TV e nas redes sociais. Milhares de pessoas se amontoando no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, tentando desesperadamente sair do país. Esse foi só um dos vários capítulos dessa história que ainda hoje, mais de um ano depois, gera consequências para os moradores locais e notícias assustadoras para nós ocidentais que chegam a todo momento. E para entender tudo isso, precisamos voltar mais no tempo. Guerra Fria. O mundo estava dividido em dois polos antagônicos, com Estados Unidos liderando um lado e a União Soviética liderando o outro, ambos disputando para saber quem tinha mais influência sobre a Terra. O Afeganistão, nesse momento, era bem próximo dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, até que sofre lá em 1973 um golpe de Estado que transformou o país em uma república alinhada aos soviéticos. Em 78, o Afeganistão sofre um novo golpe de Estado, dessa vez dado pelo Partido Comunista, que alegava que o país estava se afastando dos soviéticos desde o golpe anterior. E toda essa instabilidade política vai contribuir para que os soviéticos invadissem o Afeganistão em 1979 e passaram uma década controlando o país. Bom, é lógico que isso gerou uma série de insatisfações e diversos guerrilheiros islâmicos mais radicais tentaram retomar o poder dos soviéticos. Esses guerrilheiros, conhecidos como Mujahedin, tinham apoio de países como China, Irã, Paquistão, Arábia Saudita, além de, ironicamente, receberem armas e treinamentos dos Estados Unidos. Um pouco antes da União Soviética cair, eles resolveram retirar suas tropas do país e aí a coisa vai desandar de vez, porque diversos grupos locais passaram a lutar entre si numa disputa para saber quem tomaria o poder. O Afeganistão então vai entrar em guerra civil, e nesse processo, um grupo que atuava próximo à fronteira com o Paquistão formou uma milícia que foi chamada de Talibã. Essa milícia se organizou e chegou a ocupar 75% do território afegão. Em 1996, anunciaram um governo com uma visão bem distorcida das leis islâmicas, extremamente opressivo e radical. E com isso, as portas do país para grupos terroristas foram abertas. Esses grupos pagavam os talibãs por proteção no Afeganistão, e um desses grupos é a Al-Qaeda de Osama Bin Laden, o responsável pelos atentados do 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Como o Talibã se recusou a entregar aos Estados Unidos os responsáveis pelos ataques às Torres Gêmeas, em outubro de 2001 o Afeganistão foi invadido pelos americanos e os seus aliados. E assim começa a famosa Guerra ao Terror. Os Estados Unidos não tinham apenas um alvo e passaram a classificar como inimigos da América todos os grupos islâmicos mais radicais, entre eles a Al-Qaeda e o próprio Talibã. Nessa invasão do Afeganistão, os Estados Unidos tomam o poder do país, destituindo o Talibã, e estabelecem um novo governo apoiado por eles e as potências europeias. E mesmo resolvendo essa questão, os americanos não podiam simplesmente voltar para casa sem algo para mostrar. Por isso a cabeça de Bin Laden continuava a aprender. Além disso, a ideia era impedir que os grupos extremistas cometessem novos ataques contra os Estados Unidos. Bom, mas isso não foi resolvido porque o Talibã não foi dissolvido, ele só foi retirado do poder e permaneceu atuando no território afegão mesmo com a presença de tropas americanas por lá. Se o Talibã tivesse ficado quietinho, era uma coisa, mas eles a todo momento reagiam à presença americana, atacando soldados e instalações militares, o que gerava o revide em um ciclo praticamente interminável de violência.
E o principal troféu desse conflito só foi apresentado ao mundo em agosto de 2011, quando o presidente Barack Obama anunciou que os Estados Unidos tinham capturado e matado Osama Bin Laden. A partir daí, o próprio Obama anuncia também que as tropas americanas iriam deixar o Afeganistão a partir do ano de 2014. Mesmo com todo o esforço de retirada das tropas, o Talibã permanecia atuante, o que não gerava condições favoráveis para a saída definitiva das tropas, apenas a redução delas. E com isso, os Estados Unidos aceleraram o processo de treinamento das forças afegãs para que ficassem responsáveis pela segurança do seu próprio país. E esse é um processo que envolveu o treinamento e a entrega de armas e equipamentos bem avançados, incluindo aviões. Ao mesmo tempo, o Talibã enxergou condições favoráveis para ressurgir no governo do país e comandaram uma série de ataques pelo território, o que de certo modo resultou no reaparecimento do grupo em áreas que já haviam sido libertas entre os anos de 2001 e 2014. Com isso, várias cidades que estavam livres tiveram que ser retomadas pelos americanos e tropas aliadas da OTAN, mas que eram quase que imediatamente invadidas pelo Talibã assim que as tropas americanas saíam dali, criando um movimento de guerra sem fim. Conquistas e derrotas aconteciam de ambos os lados o tempo todo. E aí chegamos no ano de 2019, onde Donald Trump vai iniciar as negociações de paz com as lideranças talibãs, tendo como meta a retirada das tropas americanas do país. O objetivo era substituir as tropas estrangeiras pelas forças afegãs que já estavam treinadas e conseguiriam, ao menos em teoria, garantir a segurança do próprio país. De acordo com os termos do acordo, que chegou a ser assinado em fevereiro de 2020, o Talibã não poderia atacar as tropas americanas e nem da OTAN, mas não falava nada das tropas das forças afegãs, o que gerou um aumento no número de ataques do Talibã contra as forças de segurança afegãs, que se enfraqueceram rapidamente. Isso demonstrou que, mesmo após anos de treinamento, as tropas afegãs não estavam prontas para assumir a segurança do país e precisavam de mais tempo. Mesmo assim, os Estados Unidos deram continuidade ao plano de retirada das tropas iniciado por Trump e concluído por Joe Biden, que se limitou a apenas alterar a data final da retirada, de maio para setembro de 2021. Quando o acordo foi assinado em 2020, o Talibã controlava menos de 20% do território afegão e em julho de 2021, um mês antes da saída americana, que podemos chamar de desastrosa pelos vários elementos que eu estou narrando aqui nesse vídeo, o Talibã já tomava conta de mais de 50% do território do Afeganistão de forma direta. Se a gente contabilizar a presença indireta, esse número sobe para 70%. Em agosto de 2021, as forças do Talibã deram um último golpe, se aproveitando da fragilidade dos soldados afegãos e da retirada acelerada dos americanos, e de forma avassaladora atacou simultaneamente todas as regiões que ainda estavam sob o comando do governo afegão, conquistando elas rapidamente. Com isso, sob ameaças, os Estados Unidos evacuaram os últimos civis e militares no dia 15 de agosto, em uma ação precipitada e desorganizada, entregando ao Talibã o Afeganistão, além de armas e instalações militares de mãos beijadas. No mesmo dia, a capital foi tomada pelos extremistas e era decretado o fim da mais longa guerra travada pelos Estados Unidos e que não resultou em nenhum ganho prático para o povo do Afeganistão, que se vê agora novamente nas mãos dos talibãs. Quando tomou o poder no Afeganistão, o Talibã dizia para todos, principalmente o Ocidente, que não havia com que se preocupar, porque dariam continuidade ao governo civil que existia ali e que fariam um governo mais moderado com respeito aos direitos civis, até que as primeiras notícias chegaram. Uma delas foi um comandante dando entrevista à TV afegã, com diversos soldados apontando armas para o jornalista. Outra coisa foram as constantes retiradas dos direitos das mulheres que haviam sido conquistados no decorrer dos anos em pouquíssimos dias.
elas foram proibidas de praticar e frequentar locais de esportes, como estádios, foram proibidas de estudar, andar sozinhas nas ruas, ir a parques e, por fim, frequentar a faculdade. Bom, e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como começou, mas também principalmente o fim da guerra e quais são as consequências para o mundo e principalmente para o Afeganistão. Eu vou ficando por aqui e mais uma vez eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.